Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu falei no outro vídeo o seguinte: as Escrituras Sagradas têm o Velho Testamento e o Novo Testamento, as Escrituras hebraicas e as Escrituras gregas cristãs. Esses dois livros, um preparava a humanidade para o Messias, que eram as escrituras antigas escrituras. E a outra parte, no Novo Testamento, já é a presença do Messias e já lança projetos para o futuro. No capítulo 20, 21 e 22 do livro de Apocalipse, já nos coloca numa situação de um novo mundo. Todo o livro de Apocalipse, ele vem com mensagens literais e simbólicas. A partir do capítulo 20, ele já nos passa uma visão para o novo mundo. E diz como isso vai começar e o que vai acontecer depois de um período de 1000 anos. Isso, o capítulo 20 em diante, de Apocalipse, já começa a relatar eventos que ocorreriam dentro da grande tribulação e seguiriam diante. E esses 3 capítulos deixam bem claro para a humanidade o que ocorrerá após a grande tribulação. Se realmente nós vamos para o céu, todos nós, ou quem for merecedor, se é que tem alguém merecedor, se realmente a Terra vai ser transformada com seres humanos avançando dentro de um período de 1000 anos até a perfeição, ou o que vai acontecer. Mas de uma coisa você pode estar certo: a humanidade tão cedo deixará o nosso planeta. Olha, para você ter ideia, a Bíblia relata que haverá toda uma transformação após a grande tribulação. A grande tribulação já é outra situação que nós não sabemos quando ela exatamente começou e aonde exatamente ela vai terminar. Nós sabemos que estamos dentro dela. Gerações que passaram, que já faleceram, que já morreram, atravessaram ela, vieram nela. Essa geração vai indo junto com ela. Até onde ela vai, nós não sabemos dizer. E depois dela, ainda vai ter um período de 1000 anos, e não é pouca coisa 1000 anos, tá? Para a humanidade recuperar o que perdeu nos outros milênios passados, que é a capacidade de analisar as coisas com a sua inteligência plena. E certos de que não estarão submetidos à morte. Mas depois dos 1000 anos, ainda tem um outro período de tempo. A Bíblia fala tudo isso aqui, a partir do capítulo 20. Que depois de 1000 anos da humanidade perfeita, ainda vai ter um outro período de tempo. Sem levar em conta também que ainda tem um grupo de pessoas, que são aos milhões, que estão aguardando na morte a sua chamada para a ressurreição. E isso está no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse. Se você pegar todas as escrituras sagradas,
ela vem falando sobre o Messias, ela vem falando sobre os reis de Israel, sobre as nações, profecia de Daniel, profecia de Ezequiel, profecia de Jeremias, de Isaías. Aí vem, chega lá em Mateus, Jesus Cristo nasceu, e Jesus Cristo ficou ali 3 anos no seu ministério e tal. Aí veio os evangelhos, Atos dos Apóstolos, aí veio as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago. Chegamos em Apocalipse. Mas é bom dizer uma coisa a você. Nunca você vai ouvir na igreja o que você vai ouvir eu falar aqui. Eu vou ler o capítulo 20 de Apocalipse, junto com você. E conforme eu vou lendo, eu vou analisando aqui. E você não vai saber disso na igreja. Primeiro, que o capítulo 20 de Apocalipse deixa bem claro. Vai existir seres humanos na Terra depois da grande tribulação. Deixa bem claro. Deixa bem claro que a Terra não vai ser destruída. Muito pelo contrário. O indivíduo ou os indivíduos que tornaram a Terra isso que está aí é que vão deixar de existir. Uns vão ser presos e detidos por um período de 1000 anos. Deixa bem claro que humanos serão ressuscitados e serão elevados à condição de co-herdeiros do reino. E que eles terão poderes lá. Como se fossem... São príncipes, vão ser príncipes lá. É uma outra hierarquia. Tem anjos, querubins, serafins e co-herdeiros. E está sendo tudo preparado para eles. Quando eles ressuscitarem, o desses humanos que vão ser arrebatados, ressuscitarem, eles vão ser ressuscitados outra pessoa com poderes tremendos, porque eles vão ter condições de julgar toda uma situação, observar, determinar toda uma situação. Vão ser príncipes, vão reinar com Jesus Cristo. Como diz, é um outro patamar. É outro patamar. Seres humanos comprados da terra por nosso Senhor, dados a Ele pelo seu Santo Pai. Vamos começar a ler Apocalipse, capítulo 20. A tradução é Almeida Corrigida e Fiel. Tá? Eu tenho comigo Almeida Corrigida e Atualizada. Almeida Corrigida e Atualizada. Por que eu estou lendo, eu uso essa Bíblia? Porque é uma Bíblia usada pela maioria dos cristãos, né? De 2017, Almeida Atualizada, e tenho a Almeida Fiel. Eu vou ler na Almeida Fiel, mas você pode acompanhar pela Almeida Atualizada, que eu vou acompanhando também. Primeiro, eu vou ler um relato aqui curto, no capítulo 7 de Apocalipse. Curto. Eu não vou me ater ao livro de Apocalipse. As feras, aqueles monstros e tal. Não. Uma vez eu falei aqui no outro vídeo que as cartas, as congregações, se você tirar o nome das congregações e juntar uma atrás da outra, você vai ver que é uma carta só à igreja cristã. É uma carta só em que Jesus Cristo diz que realmente a coisa não está boa. E uma prova, você quer ver uma prova disso? Quando você lê as cartas, vou dar uma ideia. Pega no capítulo 3 a carta à igreja de Sardes. A próxima igreja é Filadélfia. Mas olha como ele termina a carta à igreja de Sardes. Ó, no capítulo 3, versículo 4. Agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. No capítulo 3 de Apocalipse,
falando sobre a igreja de Sardes, Jesus Cristo ele vem desde falando lá, desde das outras igrejas e tal. Aí ele chega no versículo 4 e diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. De quem ele está falando aqui? Vocês vão saber. Quem é essas pessoas que Jesus Cristo diz que andará com ele? Ele fala sobre elas logo na igreja seguinte. Então, se você tirar carta à igreja de Sardes, carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Filadélfia, tira tudo isso, você vai ver que é uma sequência, é uma carta só, que ele fala sobre a situação da igreja cristã nos nossos dias, ou de algumas dezenas de anos para cá. Aí ele começa a próxima igreja e diz assim: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Conheço as tuas obras que você realiza e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele aqui já está se referindo às pessoas que estão no final da carta de Sardes. Então, é uma carta que João, perspicazmente, colocou o nome das igrejas, porque existia toda uma situação naquela época que João estava escrevendo, tá? Então a coisa tinha que ficar meio camuflada mesmo. Mas aonde eu quero chegar? Vamos lá, no capítulo 7 de Apocalipse, o ancião pergunta a João quem é aquela multidão de pessoas que estão de pé. Aí João diz que não sabe. Quem sabe é o ancião. Então o ancião diz para João: esses são os que vêm da grande tribulação. Está no capítulo 7, versículos 14. Esses são os que vêm da grande tribulação e que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estes são os que saem da grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de eventos que vai ocorrer aqui na Terra, que já está ocorrendo já, e a gente não sabe onde é que vai terminar. Mas sabemos que uma grande multidão irá sobreviver à grande tribulação. Depois dessas coisas, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações da terra, que sobreviveram à grande tribulação. O que é que vai acontecer com essas pessoas da grande multidão que sobreviveu à grande tribulação para estarem de pé, limpas, perfeitas, diante do trono de Deus aqui na terra? Aqui na terra. Ó, esses são os que vêm da grande tribulação. A grande tribulação é na terra. A grande tribulação não é no céu. A grande tribulação é na terra. Que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, creram em Jesus Cristo, declararam que Jesus Cristo é o Senhor, Filho do Deus vivo. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pegou? Presta atenção nesse texto. Uma grande multidão saiu da grande tribulação aqui na terra. Nós vamos agora para o capítulo 20. Capítulo 20. Vamos dar esse saldo aqui. Para a gente não entrar muito porque do primeiro capítulo até o capítulo 20, vem vários eventos que vêm ocorrendo na história da humanidade. Desde o primeiro século até nós hoje, vários eventos vão ocorrer dentro da história, dentro da humanidade, na história da humanidade, por séculos. E ainda temos um tempo na frente. Sabe-se Deus, só Deus sabe quando é que vai terminar isso. Mais de uma coisa você pode estar certo. Se está ruim, vai piorar. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitos
mesmo de boa fé e tudo, muitos pastores nas igrejas falando, pega lá no Velho Testamento, lê na igreja, pega lá no Novo Testamento, lê na igreja, fala disso, fala daquilo, mas a igreja cristã, ela tem que preparar os seus membros, para um grande evento que está para vir, tem que solidificar a fé dessas pessoas para um grande evento que está para ocorrer e o que vai ocorrer depois desse grande evento. Nós não podemos ficar no passado mais, gente. Nós não podemos mais nos prender ao passado. Não podemos. Por quê? Porque estamos vivendo momentos críticos. Então nós temos que ver futuro. Jesus Cristo deu um grande exemplo disso. No ministério de Jesus Cristo sempre pregou futuro. O futuro, sempre. Então nós temos que estar seguindo esse caminho. A partir do capítulo 20, você vai entender muito bem a situação. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ou seja, ele tinha o poder de prender uma pessoa. Ele tinha autoridade, esse anjo que João está vendo. É uma pessoa que tem autoridade para prender outra pessoa. Ele prendeu o dragão, ou seja, prendeu o anjo querubim demoníaco, que era a antiga serpente lá no Jardim do Éden. Todo mundo pensa que era uma cobra, uma serpente, uma víbora. Não, era ele. Quando Jesus Cristo falou com a serpente, quando Eva disse que a serpente me enganou, era ele, esse demônio, esse querubim, que é com o codinome Diabo e Satanás. E amarrou ele por 1000 anos, ou seja, ele ficou inerte, vai ficar sem poder, sem nada, vai ficar preso por um período de 1000 anos. E lançou no abismo, ou seja, ele ficou preso, vai ficar preso, ele e os comparsas dele. E encerrou ali. E pôs selo no lugar, ou seja, ninguém pode tirar ele de lá, para que não mais engane as pessoas, a humanidade, até que os 1000 anos se acabem. Depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, passando os 1000 anos, você vai ser soltinho aí, vê aí o que é que tu faz. É isso que o capítulo 20 está dizendo. Que esse evento, que o capítulo 20 está dizendo, vai ser depois da grande tribulação. Preso. A humanidade sobreviver à grande tribulação, à grande multidão, vai ficar livre desse sujeito aqui. Aí fala, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que já vem falando nos outros capítulos de Apocalipse, e nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses aí, que se assentaram-se sobre ele, nos tronos, esses aí são os ressuscitados, arrebatados, os escolhidos e selados, são os primeiros. Os que estavam mortos e os que estavam vivos foram arrebatados. Então, vê bem, essas pessoas não prestaram serviço sagrado nem à besta, nem à sua imagem, nem a Satanás, nem ninguém. E não receberam sinais nem na testa, nem nas mãos. E viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós estamos falando de um grupo, dos escolhidos e selados. Não é o pessoal da grande multidão. Presta atenção, aqui não é o pessoal da grande multidão, por enquanto.
Esses daqui são os escolhidos e selados que foram arrebatados. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, os que vão se sentar no trono e reinarão com Cristo é a primeira ressurreição. Os que Jesus Cristo disse que ouvirão a minha voz e se levantarão são os outros mortos, que não serão ressuscitados durante os 1000 anos. O último dia é depois. Porque senão eles vão se eles forem ressuscitados junto com logo depois da grande tribulação, a Terra não está um paraíso. A Terra vai ser transformada num paraíso. E as pessoas que vão ser ressuscitadas, elas têm que ser ressuscitadas num lugar totalmente diferente do que elas morreram. Você entende isso? Vamos continuar. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que são os escolhidos e selados que vão reinar com Cristo. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, eles se tornarão pessoas imortais. Então, por isso que eu digo que uma pessoa que é escolhida e selada, caramba, é a situação do Espírito Santo, Deus, um anjo, vem falar com a pessoa e diz assim, olha, você é escolhido e selado, você é ungido por Deus, pelo Espírito Santo. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele por 1000 anos. Serão sacerdotes. É uma outra classe de seres que habitarão nos reinos celestiais. E que vão reinar durante os 1000 anos, depois da grande tribulação, com Jesus Cristo. Lembra que está lá em Apocalipse, capítulo 14, que João fala, e eu vi de pé o Cordeiro no Monte Sião, no reino de Deus, e junto com ele os escolhidos e selados. Aí ele disse, os 144.000. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lá no começo já diz, né? Depois disso importa que seja solto por um tempo. Então ele vai ser solto por um tempo, tá? Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque a humanidade estará perfeita. A humanidade está perfeita. Durante os 1000 anos, ela vai atingir a perfeição. A Terra vai estar outra situação, uma outra sociedade, outros costumes. Vai ser totalmente diferente. E sairá a enganar as nações, ou seja, as pessoas, os povos, que estão sobre toda a terra. Aqui fala os 4 cantos da terra, então você pode entender que é sobre toda a terra. Aí fala Gog e Magog, cujo nome é como areia, cujo número é como areia do mar, para juntar em uma batalha. Ou seja, mesmo depois de toda a humanidade perfeita, a terra totalmente povoada, porque milhões de pessoas vão sobreviver à grande tribulação, milhões vão ter filhos, netos, milhões. A terra vai ficar cheia de pessoas perfeitas, homens, mulheres, crianças, tudo perfeito. Mas a Bíblia deixa bem claro que vai haver um governo central. Esse capítulo deixa bem claro que vai haver um governo central, presta atenção. E sairá a enganar as nações para juntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, ou seja, eles se espalham. As pessoas que tomarem partido novamente de Satanás e da toda aquela classe demoníaca se ajuntarão e cercarão o arraial dos santos. Ou seja, quando fala que cercarão o arraial dos santos, subentende-se que a terra, apesar de estar toda povoada, de estar sob o governo celestial, vai existir na terra um comando central, porque não faz sentido você viver na terra e cada um viver na sua vida. Não, vai existir um governo central. Vai existir um governo central. Vamos continuar.
E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Ou seja, é a terra ela vai estar toda a humanidade perfeita, toda a terra transformada. E no capítulo 21, diz que o governo celestial de Deus, o reino de Deus, vai habitar conosco aqui na terra. Porque veja bem, vai ser todo ser humano, toda a terra vai ser transformada. Todo ser humano, toda a terra vai ser transformada. Então, o reino de Deus vai estar presente. Lá, na época de Adão e Eva, Deus estava presente. Sempre, todo dia. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Presta atenção. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, realmente, o que vai existir na terra é um conglomerado de, como é que eu posso dizer, de administração, um conglomerado de administração no planeta todo. Esse único conglomerado vai coordenar o planeta todo, porque a destruição desses seres não vai vir daqui da Terra, vai vir de cima. Todo comando vem de cima, mas aqui vai ter realmente um centro de comando na Terra. Porque tu imagina, quer dizer que o planeta todo vai ficar aí, as pessoas vão viver, vão ficar perfeitas e não vai ter um centro de comando na Terra? Claro que vai ter. Deus faz tudo certinho. Tudo certinho. Isso, se Adão e Eva não tivessem cometido o erro que cometeram, vocês acham que aqui na Terra não ia ter um centro de comando de seres humanos perfeitos administrando todo o planeta? Claro, claro. Então, ali está dizendo, ó, e o fogo desceu do céu. Eles não vão fazer nada. Se acontecendo dessas pessoas tomarem partido dos demônios e da criatura demoníaca lá, Satanás ou o diabo, e durante esse período de tempo eles provocarem essa situação, quem vai tomar partido não é mais a raça humana fiel, porque vai ter gente perfeita, que vai tomar o partido dele. Por quê? Porque, veja bem, uma coisa é você viver nesse mundo aqui e saber o que aconteceu. Aí imagina agora você no novo mundo, o seu tataraneto, o seu bisneto, tataraneto, ninguém sabe o que é, não sabe o que é. E vão se deixar enganar por esse camarada novamente. Vamos continuar. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, vai ser destruído. Ele vai morrer. O querubim demoníaco, que é hoje e que durante 1000 anos vai estar preso e que depois vai ser solto, ele vai ser destruído. Onde já estão a besta e o falso profeta. Bestas e falsos profetas aqui, nos outros capítulos de Revelação, vocês vão ver que são forma simbólica de um grupo de pessoas, um grupo de governo, um grupo, essas coisas todas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só que o lago de fogo e enxofre é destruidor. É destruidor. No final do versículo 10 diz: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não. Eles vão ser destruídos. É uma destruição eterna. Acabou para eles, acabou. E vi um grande trono branco. Voltando ao versículo 10, não faz sentido. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre destrói. Então, quando diz e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, não, vai ser destruído. É uma maneira de João dizer que não tem mais para eles, acabou. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Nós estamos falando aqui, a pessoa que aparece ali. E viu um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o terra e o céu, é Jesus Cristo, o Deus poderoso. E viu os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E viu os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Essa parte aqui, Jesus Cristo falou lá nos evangelhos. Me fala a memória para o evangelho de João. Ele fala assim, ele disse para os discípulos dele, não se admirem, pois virá o dia em que ouvirão a minha voz e serão ressuscitados, tanto os que fizeram o bem como os que fizeram o mal. Não está no Evangelho isso? Aqui ele repete aqui, ó. E viu os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida. Veja bem, a impressão que dá é que está o nome da pessoa lá no livro, né? Um livro, imagina o tamanho do livro, né? Esse livro aqui, livro, ó. Vou colocar uma outra palavra aqui, ó. E vi os mortos, pequenos e grandes, estavam diante de Deus, na memória de Deus. Tanto que abriu-se outro livro, que é o da vida. Agora vem, por que eu estou dizendo que é da memória de Deus? Porque ele fala aqui, ó, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, ou seja, eles foram ressuscitados segundo o que eles eram, ou o que fizeram. Eles foram ressuscitados segundo o que fizeram o que eram. Os evangelhos diz, todos aqueles que ouviram a sua voz serão ressuscitados. Os que fizeram bem com a ressurreição de vida, os que fizeram mal com a ressurreição de julgamento. Estavam escritos segundo as suas obras. Os livros aqui é a memória de Deus. Quando fala assim, que todo aquele que ouvir, todos aqueles que ouviram a sua voz, serão ressuscitados. Que ouviram. Presta atenção. A pessoa está morta. Ela ouve a voz para voltar. Tanto os fizeram bem como os fizeram coisas mais. Ouve. Porque na sequência você vai ver que nem todo mundo vai ouvir. Eles vão andando pequenos grandes, 12, eu já li, né? E deu o mar os mortos nele, que nele havia, ou seja, aonde os mortos, aonde a pessoa morreu, seja onde for, ela vem de volta. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, todos os que estavam na sepultura também voltam. Os que morreram no mar, os que estavam enterrados, todos vão voltar, todo mundo. Isso tudo, gente, vai acontecer depois dos 1000 anos, depois que Satanás for destruído. Depois que ele for destruído. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Nós sabemos que a morte não é uma pessoa nem um inferno. Mas foi lançado também no mesmo lugar que o anjo do querubim. Foi destruído, acabou. Acabou para ele. Esta é a segunda morte. Ou seja, e aquele que foi achado escrito no livro da vida, e aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Ou seja, vai ter gente que morreu que não volta. Oh. Vai ter gente que morreu que não vai ouvir a voz. Levanta. Compreendeu? O lance dos livros ali, abriu os seus livros, tal, para julgamento. É a voz que ouvirão. Tanto as pessoas que fizeram bem, como as pessoas que fizeram mal.
Mas tem gente que não merece ser ressuscitada. E aquele que não foi achado escrito, que não foi achado na memória, foi lançado no lago de fogo, ou seja, ficou. Acabou para ele. Compreendeu? Isso vai acontecer depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto, quando ele e os demônios realmente deixarem de existir, eles vão conhecer o que é bom e o que merece. Deu para você entender? Aí sim, vai haver a ressurreição de todos os mortos, tanto os que fizeram bem como os que fizeram mal, que estão na memória de Deus. E é uma multidão. É gente que não acaba mais. Mas mesmo assim, aquele que não foi achado na memória de Deus, como foi escrito ali no livro da vida, um abraço, foi embora, acabou. Esse é o capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20. Que vai haver um julgamento. Os escolhidos selados vão sentar-se em tronos, vão reinar sobre a terra. A terra vai ter um comando central, mas Deus, pelo que o texto diz, ele do céu vai reinar, vai estar sempre observando. Humanos perfeitos habitarão na terra, na terra. E a descendência desses humanos perfeitos, que serão milhões, tomarão partido de Satanás e demônios e tentarão, numa batalha, atentarão, né, numa batalha contra o governo central que vai haver aqui no planeta. E depois disso, é um outro período de tempo, tem vários períodos de tempo aí. Ele vai ser preso 1000 anos, depois ele vai ser solto outro tempo, aí depois passa um tempo, vai vir a ressurreição dessas pessoas. Então a humanidade ainda tem aí, gente, ó, mais 3.000, 4.000, 5.000 anos, até que nós consigamos realmente uma situação tecnológica suficiente para sairmos e conquistarmos a galáxia, não é? Por que não? Lembre-se, eu estou falando ali de pessoas que não morrem mais, pessoas que vão viver, ó, eternamente. São pessoas que habitarão não só a Terra, mas todo o sistema. E sabe-se lá onde vai parar. Acredite nisso. A partir do capítulo 20 de Apocalipse, Deus começa a contar uma outra história de fatos que vão acontecer milhares de anos na frente. E ainda vai ter coisa, depois eu vou ler aqui, eu estou no 20, eu vou ler o 21 e o 22 também. Isso tudo no novo mundo. No novo mundo. Acredite. Tenha fé. Isso não é falado dentro da igreja, é? Nada disso que eu falei, não é? Ninguém fala sobre isso. Todo mundo vai para o céu. Não, você vai para o céu. O cara fala, vai para o céu. Mas, ó, eu acabei de ler para você no capítulo 20. Se você não acredita no que eu estou lendo, leia. Mas leia devagar. Peça a Deus para que Deus oriente você, dê entendimento. E você vai ver que as coisas podem ser diferentes do que já falaram para você. Fiquem com Deus. Deus abençoe.